Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Trago saudações da Igreja de Cristo em Boa Viagem, em Recife. E meu nome é Lucas Pestana. Eu sou, entre várias outras coisas, filho de Álvaro Pestana. Álvaro, ele está na igreja desde pequeno. E ele trabalhou como missionário e professor de seminários no Brasil todo. E agora de manhã ele vai usar do seu conhecimento e do seu amor pela Escritura para trazer um pouco das metodologias para alcançar mais pessoas nesse congresso com a gente. Deixa eu chamar para vir aqui. E vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, Senhor e Criador, nós somos gratos, Deus, por esse dia, por esse evento, Pai, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite estar aqui com saúde física, Pai, e crescer, Pai, em saúde espiritual. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, estudo da Tua Palavra, e que mais vidas sejam alcançadas, Pai, por meio das nossas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Paz de Cristo, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês nesta manhã, nesse congresso que é uma celebração, né? Celebração de vida, porque estamos aqui, não é? Também celebração em memória daqueles que não estão. Alguns não estão por questão de doença, que é o menos grave, alguns porque nos deixaram, porque foram ao encontro do Senhor prematuramente. Para nós, a morte sempre é prematura, nunca queremos. Não é natural ao nosso modo de ver as coisas a morte. Mas, graças a Deus, a ressurreição que Jesus nos promete vai colocar tudo no eixo. Mas é uma alegria estar aqui, ver. Não vejo bem, né? Porque vocês de máscara ficam diferentes, viu? Vocês nunca foram tão mascarados assim na vida. E nunca me chamaram de um pregador mascarado antes, mas eu aceito a repreensão. Não tem jeito, né? É um jeito de cuidar de você e você cuidar de mim. Nós estamos nos cuidando, graças a Deus. É uma forma de amor. Mas, de novo, a alegria de estar com vocês é grande neste congresso que fala sobre metodologias para alcançar multidões, né? E entre uma das coisas que nós mais prezamos, falamos nas músicas agora. Falamos sobre a questão da Bíblia, como a palavra de Deus. Destas músicas, acho que 3 ou 4 eram assim, não é? Tá a minha Bíblia, eu quero ler a Bíblia, não é? Então, uma coisa que a nossa fraternidade faz com amor e faz bem é estudar a Bíblia. Você pode achar que não. Lá na igreja não estudam muito não. Sentimos falta disso e daquilo. É que você não viu outras coisas por aí. Ainda bem, graças a Deus. Agora, eu tenho certeza que você pode, qualquer um de nós pode melhorar o seu estudo bíblico. Pode estudar mais, saber mais, ter mais condições de ajudar. Mas existe coisa pior, infelizmente. E graças a Deus você está no caminho. A nossa boa tradição da fraternidade das igrejas de Cristo é foco na Bíblia. É como diz esse método que estamos usando. Deixa a Bíblia falar. É como dizia um antigo programa de rádio, que ainda o Valdizão já lá, abra a sua Bíblia, não é isso? Ou seja, todos esses lemas, esses slogans, esses títulos, têm a ver com a nossa identidade. Teve um estudioso de crescimento da igreja, na década de 90, que ele classificou várias igrejas com o seu tipo de crescimento. E ele não falou da gente, mas eu podia ver lá numa classificação dele que tipo de congregação somos nós. Os grupos que fazem evangelização estudando a Bíblia. É assim que a gente geralmente leva o evangelho às pessoas. Nós não temos muita... alguns talvez aqui têm vocação, mas a gente não tem muita vocação para outras formas de evangelização, né? Mas estudar a Bíblia com alguém, geralmente é assim que a gente conhece o Evangelho e fala do Evangelho. Por exemplo, deixa eu
Quem de vocês acabou se tornando cristão por causa do estudo bíblico? Levanta a mão, deixa só ver. Por causa de um estudo bíblico na sua casa. Ou com você, sei lá. Eu diria que é quase a maioria. Obrigado. Geralmente é assim que vai. Você pode ir à igreja um domingo, alguém marca um estudo com você. Ou você vai na casa de uma pessoa e lá tem um estudo bíblico. Isso é muito importante. O estudo da Bíblia é talvez a coisa que ajuda a gente no desenvolvimento de todos os nossos trabalhos de evangelização. Agora, eu queria falar hoje especificamente sobre as traduções bíblicas para a evangelização e a edificação. Então, abre comigo a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Você sabe, é Neemias, né? Lá no Velho Testamento. Se você não sabe, pergunta para as crianças da escola dominical. Elas sabem. As crianças da escola dominical são o terror dos professores da Bíblia. Elas sabem tudo. Então, Neemias capítulo 8, nós temos um evento muito antigo, onde algo semelhante ao que sempre fazemos aqui ocorreu. Neemias 8 diz assim: quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel estavam morando em suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Então, olha, devia ter crianças, devia ter jovens, devia ter todo tipo de pessoas. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica diante do portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Não vamos fazer assim hoje não, mas só para ver como é que é. Na presença de homens, das mulheres, dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à direita e à esquerda, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassuim, Rasbadama, Zacarias e Mesulão. Misericórdia, por que não tem João e José? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Emã, Pedaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Isso aqui é o momento da história da restauração, do retorno do povo de Israel, que tinha passado uns 70 anos no exílio, voltaram, estavam num processo longo, já de muitos anos, de reconstrução da vida da nação, e agora, nesse grande momento, o Esdras, o grande escriba, o grande editor final da Bíblia hebraica, o homem que pôs tudo em ordem e, vamos dizer, empacotou o cânon do Velho Testamento, ele, por ordem do governador Neemias, fez uma grande assembleia, púlpito de madeira, uma série de homens para ajudar. Ele falava e o povo traduzia, explicava. Isso é o início de uma tradição que mais tarde no judaísmo vai ser muito importante. Vai acabar virando uma coisa escrita chamada de Targum, ou Targumim. Fala em hebraico, explica na língua do povo, aramaico. Tradução simultânea. Eu tenho até medo de falar tradução, tem 2 tradutores aqui, bem perto de mim, aqui na frente, mas a questão é
que eles faziam essa tradução simultânea, porque o povo, depois de passar 70 anos na Babilônia, não tinha ouvido bom para o hebraico, não. Entendia mais o aramaico. O passarinho vai ficar brigando comigo, né? Não tem jeito, não. Não sou eu que falo desse jeito, tá? Quando vocês virem a gravação, diferencie. Esse é o Álvaro, esse é o papagaio. Né? Não vá misturar as coisas, por favor. Já me falaram muita coisa ruim, mas papagaio não. Então, mas o ponto é esse. É que esse momento da história, nós vemos o nascimento da necessidade da explicação, da tradução bíblica. Muitas vezes o nosso trabalho de evangelização é traduzir o português da Bíblia para o português da pessoa. Porque o português da Bíblia, vamos dizer o que é complicado. Mesmo quando não é complicado, ele tem o seu sabor próprio, né? Quando eu falo na Bíblia, sei lá, de Deus, não é qualquer coisa. Tem que explicar o que é isso aí, né? Quando eu falo de amor, não é qualquer coisa. Tem que explicar o que é esse amor. Então, aqui com Neemias, você tem o primeiro processo de ler o livro da lei, com todo respeito. Ler em hebraico, a língua da Bíblia. Mas aí, vamos explicar para o povo. E o povo recebia explicações. E é interessante que os nomes dos levitas estão todos aí, né, mencionados, porque, de novo, foram os professores do povo. Então, quando a gente volta para o nosso mundo de hoje, nós vamos ver Jesus falando lá em Mateus 28, 18 a 20, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Eu li na Nova Almeida atualizada. Então, essa situação que Jesus nos propôs, ensine para todas as nações. Pronto. Chegamos num momento que nós temos que explicar na língua das nações. Tudo bem, aqui em Israel, talvez falassem aramaico. Mas quando Paulo vai para uma outra província, ele vai ter que traduzir as palavras de Jesus, que é aramaico, para a língua da pessoa, que é grego. E se vai para uma outra região, tem que traduzir. Então, nós, por causa do mandamento de Jesus, voltamos àquele ponto do Esdras, lá no livro de Neemias, no capítulo 8. Nós temos que falar e explicar e traduzir na língua das pessoas. Mas veja, a primeira coisa a lembrar é que quando eu pego a minha Bíblia aqui em português na minha mão, eu estou lendo uma tradução. Então, quando a gente estiver estudando a Bíblia com pessoas, estudando para nós mesmos, lembre, nenhum autor da Bíblia sabia português. Por isso que eles não eram tão espertos como a gente, né? Nós somos mais espertos, sabemos português. Mas eles não sabiam português e, portanto, tudo que eu tenho acesso aqui, na verdade, é por meio de tradução do trabalho que alguém, um bom trabalho, mas eu tenho que entender, então, que tem uma distância entre aquela mensagem original e o meu texto aqui. Esse texto já é parte da obediência à prega para todas as nações. E por causa disso, então, eu não sou... Eu já vi gente ficando bravo comigo, mas Álvaro, você está dizendo que nós temos que aprender grego e hebraico? Sabe que os muçulmanos decidiram assim. O islamismo, eles não são a favor, não são muito a favor de traduzir o Corão. Não. Eles são a favor de ensinar árabe para a pessoa. Então, o verdadeiro convertido ao islamismo aprende árabe para ler o Corão na língua original, que tem outro efeito. Realmente, quando lê em árabe, a sonoridade é outra. É poético, é bonito, né? Agora, o cristianismo não mandou ensinar nem grego nem hebraico para você, né? Como requisito para ser um bom cristão. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que
nós temos pelo menos a obrigação de saber que esse texto não é, em português, não é o original. E a gente faz isso muitas vezes no estudo bíblico, né? Por exemplo, qual a palavra que você encontra na Bíblia que você muitas vezes tem que dizer, no original o sentido é esse? Qual que é uma? Alguém dá um exemplo para mim? Batismo. Vocês lembram disso? Batismo. Você explica, batismo não é dar nome não. Né? Batismo não é jogar uma aguinha assim na cabeça não. Batismo é o quê? Colocar a pessoa debaixo da água, mergulhar a pessoa, né? No mundo antigo eles põem a mão na cabeça do sujeito assim e vai para baixo, né? Empurrar para baixo assim, né? Esse é o batismo. Você vai ver nas catacumbas o batizador, um cara grandão, que ele é uma pessoa, e o outro pequenininho, que é uma criança, né? Você entra no reino como criança, não é isso? Então os desenhos são assim. Não é batismo de criança não, é porque é o símbolo, né? E ele batiza empurrando para baixo. Até hoje na ortodoxa grega, se você for na igreja ortodoxa grega, eles batizam as crianças assim, né? Porque aquele monte de criança peladinha assim na piscina, eles vão afundando assim. Quem afunda, é uma coisa maluca. Mas eles batizam, imergem, porque a palavra original não é batismo. Você sabe que é uma tradução. Então, o primeiro pensamento que eu tenho para nós, quando estamos usando as traduções bíblicas, é lembrar que a Bíblia não foi escrita em nossa língua, e embora nós não tenhamos que saber essa língua estranha, nós temos obrigação de lembrar que o português não é original, e nós temos que olhar um pouquinho do que essa língua original está fazendo. E também olhar essas coisas para manter um pouco da fidelidade desse texto. Às vezes, como no caso da palavra batismo, o deslize de tradução gera um deslize na prática. E isso causa uma grande dificuldade. Mas olha só, quer ver? Essa é uma Bíblia publicada, não foi eu que fiz não. Abre em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Vou ler só o versículo 1, tá? Você lê, confere na sua aí, porque vai dar diferença. Não sei se alguém tem a Bíblia igual a essa aqui, mas vamos descobrir. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os que cuidam e os que servem. Alguém tem a tradução igual a minha? Com os que cuidam, com os que servem, está na sua versão? Legal, legal. Eu não sabia que já existia. Essa tradução aqui do versículo 1, geralmente o que está escrito aí? Bispos e diáconos, não é isso? Agora, o que é um bispo? Eu sei que é um bispo. É um homem que usa uma roupa bonita assim, com um chapéu bem pontudo assim, né? Agora, não, tem outro tipo de bispo, cara que é dono de rede de televisão, também é bispo, né? Dono de uma rede de televisão, cheio da nota, faz um templo de Salomão para ganhar dinheiro. Isso é bispo também, não é isso? Mas na Bíblia não existe bispo. Não tem um versículo. Mas como que não? Acabamos de ler na Bíblia. É um erro de tradução. É como batismo. É um erro de tradução. Porque batismo é a transliteração, né? Trocar as letrinhas da palavra grega batisma ou batismos. Mas trocar as letras gregas, que são difíceis, para as letras portuguesas. Então, bispo é um processo semelhante. Futebol e futebol em português. Exatamente, que nem a palavra futebol, né, em português, que vem direto do inglês futebol, né? Chutar a bola, não é isso? Mas, então, a gente precisa lembrar que as traduções, que são muito boas, são fruto de um grande esforço. Sei que aconteceu com minha tecnologia aqui, mas ela está sumindo.
Essas coisas maravilhosas. As traduções são frutos de um grande esforço, mas às vezes a tradução justamente nos engana, né? E nos faz cair em sentidos que às vezes não estavam lá nessa. Então, essa aqui é uma Bíblia, surgiu em 2020, eu acho. Foi publicada em 2020. Eu não recomendo totalmente ela, 2019 o copyright dela. Mas, justamente, estava trabalhando na minha tese de doutorado sobre essa questão dos versículos da Bíblia, cuja tradução cria um degrau entre eu e você. Você está aqui, mas eu estou aqui. Eu sou mais e você é menos. Tem muitos versículos que, sem perceber, esse problema aconteceu. Por que aconteceu? As causas são complexas, mas, simplificando a coisa, quando a gente olha na Bíblia e verifica as várias traduções, a gente pode, mesmo sem ler o grego e o hebraico, corrigir. Na verdade, tem muita gente lendo o grego e o hebraico e traduz lá bispo, né? Pega a palavra grega episcopos, que significa justamente a palavra, um sentido da palavra é cuidador, né? Quem cuida, quem está olhando por, cuidando, né? Aí ele traduz como que, depois de quase 2000 anos, dos bispos sendo os governadores das igrejas, a palavra nem é traduzida. Porque era episcopos, em latim virou episcopo, chegou na Península Ibérica como o bispo, e em português cortou o virou bispo. É uma corruptela. A palavra veio se quebrando. Bispo é uma tentativa de falar grego na Península Ibérica. É assim que surgiram os idiomas, né, da Europa. Os bárbaros tentaram falar latim e deu nisso, né? Deu naquelas línguas estranhas que eles falam na Europa inteira. Então, o ponto aqui, agora a tecnologia voltou a funcionar, mas o ponto aqui é que nós somos, então, não obrigados a aprender grego e hebraico, mas tentar voltar à escritura. Então, minha sugestão, para começar, é que a gente faça isso. A gente procure entender que a nossa Bíblia é uma tradução. E que então, para superar esse problema, uma solução rápida é ler várias traduções. Muitas traduções. Porque as traduções vão entrar num conflito. Não sempre. Por exemplo, essa tradução aqui é chamada Bíblia textual. Estou dizendo, eu não concordo com todas as posturas que eles tomam. Tem umas coisas estranhas que eles fazem. Mas, nessa questão que eu estudei da hierarquização, de 10 textos que a maioria das Bíblias se equivoca, eles corrigem 9. E foi interessante que eu fiz toda a minha tese, eu estudei, já faz anos que trabalho com isso, mas eu trabalhei agora, nos últimos 4 anos, eu trabalhei, quando eu estava com a tese praticamente publicada, eu ia limpar no shopping, eu vi lá, Bíblia textual, eu falei, não conheço essa, deixa eu ver. E aí eu fui nos versículos, caramba, os caras copiaram a minha tese. Os caras passaram na minha frente e não copiaram nada. Eles pesquisaram as mesmas coisas que eu pesquisei, eles chegaram à mesma conclusão que eu cheguei, e eu nunca tinha ouvido falar deles. E eles certamente nunca ouviram falar de mim. Então, mas o ponto é que use muitas traduções. Porque aí, a briga das traduções, quando os dois brigam, tem um terceiro que ganha sempre, não é isso? É assim, né? Quando você briga com alguém, o outro vai ganhar alguma coisa. Então, quando as traduções entrarem em algum tipo de conflito, então você percebe, opa, aí tem coisa para eu estudar. Por que uma diz uma coisa e outra diz outra? Agora, você tem que entender que há diferentes tipos de tradução. Então, por exemplo, tem Bíblias como... Essas capas aqui são velhas, mas a nova tradução na linguagem de hoje é uma Bíblia boa para ler uma narrativa. Ler uma parábola, uma história. Vai ler gostoso, na linguagem de hoje.
Quando você estudar com alguém que não sabe nada da Bíblia, nunca leu, é uma boa Bíblia para começar. Porque se eu começo com a minha Almeida, eu sou um almeidista assim, ferrenho, né? Um almeidista de pé junto. Ganhei minha primeira Bíblia de Almeida lá na década de 60, nunca mais larguei, né? Então, mas eu reconheço que a Bíblia de Almeida é muito complicada para pessoas que não conhecem a linguagem bíblica. Então, às vezes, use uma Bíblia na linguagem de hoje. Ela é mais simples, vocabulário menor. Ah, mas ela não explica muita coisa, tem uns versículos que eu não concordo. Eu acho, essa é a verdade. Essa Bíblia na linguagem de hoje é que vai ter aquela confusão lá em Atos capítulo 20, versículo 7, dizendo que os cristãos se reuniam de sábado de noite. Uma bagunça, uma bobagem, uma mentira. Mas não tem problema, você usa essa, usa outra, aí você vai ver que, peraí, só esse pessoal está dizendo isso. Por quê? Aí você vai estudar. Até porque os seus alunos podem estar com uma Bíblia dessa e podem vir com a pergunta para você. Então é bom que você já tenha estudado antes. Então use as várias versões e do conflito das versões você vai aprender a usar essa Bíblia. Agora, lembra dos princípios bem básicos de tradução. Duas coisas você vai encontrar nas Bíblias. Existem as Bíblias chamadas de equivalência formal. Peguei aqui uma velhíssima tradução brasileira. É como Almeida. Mas o que é equivalência formal? São Bíblias que, basicamente, para cada palavra do hebraico, ou para cada palavra do grego, que é a língua original em que a Bíblia foi escrita, para cada palavra tem uma palavra em português. A equivalência é formal. Se eles pudessem, eles mantinham até a ordem das palavras. Às vezes não dá, então tem que... né? Porque no português, o sujeito geralmente vem antes do verbo. Né? Mas nas línguas antigas, não. O sujeito e o verbo fazem uma dança maluca. Então, o ponto é que você, usando uma Bíblia de equivalência formal, você tem um texto muito literal, mas às vezes não faz sentido. O Jacó fala para os seus filhos que tinham assassinado os homens de Siquém. Vocês me fizeram cheirar mal aos olhos dos amorreus. Cheirar mal? Por que cheirar mal? O senhor não toma banho, né? Mas aí as traduções mais modernas vão dizer vocês me fizeram ter má fama, me fizeram ser mal visto pelos outros. Então, as Bíblias de equivalência formal, Almeida Revista Atualizada, tradução brasileira, Almeida Revista Corrigida, as mais tradicionais, elas às vezes traduzem literalmente uma expressão que não significa muito para você. Mas, se você pegar uma Bíblia de equivalência dinâmica, ou seja, linguagem de hoje, Bíblia viva, aí eles explicam. Às vezes o texto está até meio explicado dessas traduções. Às vezes até eles esticam um pouco o versículo. Não fazem palavra por palavra. O que eles pensam é sentido por sentido. O que significava isso lá? O que significa aqui? Então, para que saber isso? Porque aí você pode usar a melhor Bíblia para o seu aluno. E você pode ajudar o aluno naquilo que ele precisa. Se ele é um iniciante, vai nas Bíblias mais simples. Se ele já é avançado, se ele tem até vocabulário, se ele tem estudo, vai nas Bíblias mais avançadas. Né? E aí você vai fazendo um bom uso das traduções, tanto para evangelizar, como para a sua edificação. Quem lê uma Bíblia só a sua versão, não percebe que está lendo uma tradução. Quando você lê só a Almeida, só a sua Bíblia, aquela Bíblia, você acha que o mundo é assim, que Moisés escreveu em português. Aí quando você lê outras traduções, acabou a infância. Nem tem adolescência, já cai na vida adulta. É difícil o negócio. Tem que ver. E aí você começa a ver que os tradutores fizeram trabalhos belíssimos. Olha que beleza. Pode significar isso, pode significar aquilo. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai,
é quem o revelou. Né? Não é esse, eu queria ler o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como no unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, as traduções católicas dizem: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Montou o seu tabernáculo. Porque no grego a palavra é montou o tabernáculo. O que Jesus fez? Ele veio morar numa tenda de carne e osso, como a sua tenda. Não é isso que Paulo diz mais tarde? Que esse corpo é como uma tenda, que na ressurreição será um edifício. E segundo Coríntios ele vai falar isso, não é? Mas veja, a tradução católica trouxe uma metáfora que a minha tradução preferida não pôde traduzir, porque nenhuma tradução consegue tudo, gente. O tradutor não consegue pegar toda aquela riqueza do texto e trazer. Então, quando você lê várias traduções, até ilustração para a sua lição você ganha. Então, o que eu estou dizendo? Vamos aproveitar as traduções bíblicas para a edificação e para a evangelização, usando as várias traduções, conhecendo as diferenças entre elas e entendendo que elas são, às vezes, feitas com bases diferentes. Por exemplo, tem versículos que você vai procurar na Almeida Revista e Corrigida que não está mais na Almeida Revista e Atualizada. Alguns dizem, a versão maldita tirou um versículo da Bíblia. Não, são perspectivas diferentes sobre a história do texto bíblico. Tem uns que acreditam que o texto que chegou no século XV, o texto medieval do século XV, é o texto que Deus protegeu pela história e que não pode ser mexido. Outros dizem, não, nós podemos pesquisar e pegar os manuscritos mais antigos. Então, essas duas turmas existem. Então, quem lê Almeida Corrigida Fiel é a turma do texto medieval. Deus não deixou nada acontecer com a Bíblia. O texto que chegou no século XVI, o texto impresso pelos protestantes, é o texto que Deus aprova. E os outros dizem, não, vamos pesquisar os manuscritos mais antigos, e quando o manuscrito mais antigo corrigir o texto, nós vamos corrigir. Então, essa briga existe nas traduções. Veja, lá no Seminário Teológico Ebenezer, nós temos professores que são a favor do texto crítico. E temos professores que são a favor do chamado texto recebido. E a gente se dá bem, toma café, conversa, ninguém mata ninguém, né? São perspectivas diferentes. Mas você sabendo isso, na hora de estudar um texto, você fica tranquilo. E você vê nas traduções diferenças, você fala, como é que surge essa diferença? Você vai estudar e vai descobrir que são diferentes bases textuais. Agora veja, em nenhuma Bíblia diferente Jesus vai morrer enforcado, tá? Em nenhuma Bíblia vai acontecer do Paulo continuar fariseu, tá? A história das Bíblias é a mesma. O Evangelho não muda nenhuma verdade bíblica, essas coisas. Mas o ponto é que saber usar as várias traduções e as diferenças delas vão ajudar na evangelização e vão ajudar você a ajudar os seus alunos, os seus estudantes a continuarem nos seus estudos. Então, terminando, quero fazer a seguinte sugestão. Primeiro, tenha a sua Bíblia predileta. Eu já tenho. Almeida Revista Atualizada, né? Se o Almeida for para o céu, ele está na lista das pessoas que eu quero conversar com ele. Algumas coisas eu quero dar parabéns, algumas coisas eu quero brigar com ele um pouco. Mas lá no céu, acho que toda briga será perdoada, parece, né? Então, não vai ter problema nenhum. Vamos brigar decentemente. Mas, além dessa questão, da questão bíblica, temos também, além de você ter a sua versão predileta, eu diria que faz parte da sua possibilidade como cristão manter umas 2 ou 3 Bíblias diferentes, bem diferentes da sua, para você ler cada vez que você estuda um texto. Então, vá atrás. Agora você pode até na internet, né, por meio do celular. Eu vi uns irmãos lendo a Bíblia aí no celular, né? Você consegue todas as versões no celular, tudo. Mas se quiser no papel, então você compra uma versão e você consulta. Tanto uma dessa forma bem chamada equivalência dinâmica, Bíblia Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, né? Até a versão, a mensagem do Eugene Peterson, né? Uma Bíblia que tem muita explicação, muito contemporânea, às vezes pisa na bola. Tudo bem, normal. Mas o trabalho é bom, entendeu? Todo mundo é humano. Todo mundo é humano. João Ferreira de Almeida é humano, Eugene Peterson é humano, todo mundo. Mas a gente
conversa com todo mundo, aprende com os acertos e até com os erros. Então, leia sua Bíblia predileta. Use as várias versões. E terceira e última sugestão, que eu vou falar e sair correndo, procure aprender grego e hebraico. Duro esse discurso, quem pode escutar, não é? Os 6.000 vão para o órgão. Mas deixa eu explicar por quê. Quando você aprende um pouquinho dessas línguas antigas, a gente ganha humildade. A gente fala, caramba, é muito diferente, é muito distante de mim. A gente ganha uma perspectiva de respeitar o trabalho do tradutor, então ele ajudou bastante. A gente ganha uma perspectiva de compreender certos mecanismos. Então, não diria que nós estamos aqui para dizer, não, vamos ficar na tradução. Como vai dizer o autor de Hebreus, vamos para a maturidade. Vamos para além. Como dizia um filósofo importante, ao infinito e além. Não é? Então você vai adiante. Você não fica onde você está. Você vai estudar grego e hebraico pela internet, pelo Seminário Teológico Ebenezer. Aqui propaganda, né? Mas você aprende um básico para não ser enganado, para alguém não vir com conversa mole, e também ajuda os seus alunos a compreenderem as diferenças das traduções. Por que a minha Bíblia diz isso, a sua diz aquilo? Aí você tem um conhecimento que, primeiro, serve o irmão, depois traz para você uma confiança. As pessoas falam, meu professor sabe das coisas. Ele está sabendo. Ele me explica. Isso vai ajudar na pregação. Então, que Deus abençoe, que nossa comunidade continue sendo o povo da Bíblia. O povo que conhece a palavra de Deus e que aceita o desafio de Jesus de pregar para todas as pessoas, todas as culturas, todos os níveis de conhecimento literário, histórico e acadêmico, e, sobretudo, que nós sejamos pessoas com aquela humildade para entender que o trabalho de tradução foi feito, foi bom, mas ainda continua. Persiste a necessidade de ler a Bíblia e dar explicações. Obrigado, irmão. Amém.